Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles, e alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não é um Hoover, é um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas, flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA Swarm e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrr. E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante, mas infelizmente naquela época coisas como pulsares não eram conhecidas. Então Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E então pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. Horripilante. E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do sistema solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter, então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar.
Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil quilômetros por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou 2 horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva, ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela Estação Interplanetária Automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio, e não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação, os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também, tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do sistema solar para o espaço sideral, a famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar, e então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou 7 meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo, um buraco negro. Esse som foi registrado pelo Telescópio Espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes. O chão treme e você ouve um estalo. Ah não! A cúpula está ruindo! Todos correm para suas cápsulas de fuga para evacuar. As pessoas estão se empurrando. A atmosfera na cúpula, semelhante à da Terra, será comprometida e vocês ficarão expostos aos finos elementos da superfície de Marte. Todo mundo corre para colocar seus capacetes. A rachadura está ficando maior a cada segundo e as pessoas estão em pânico, tentando entrar nos veículos de fuga o mais rápido possível. No caos, todos se aglomeram nas naves erradas e não há espaço para você. Luzes vermelhas de advertência começam a piscar na cúpula e uma voz ressoa dizendo a todos para colocarem seus capacetes. A atmosfera marciana está a apenas alguns minutos de invadir rapidamente e os humanos não conseguirão mais respirar. Que sorte a sua, hein? Você acabou de chegar a Marte. À medida que as naves se distanciam, você se pergunta o que deve fazer. Você grita por ajuda, mas ninguém atende. De repente, um robô chega por trás e você ouve um ruído fraco vindo dos seus alto-falantes. Ele está dizendo: ninguém pode ouvir você porque a atmosfera em Marte é muito menos densa do que a da Terra. Ela também tem muito dióxido de carbono que absorve as ondas sonoras.
Mesmo se um show barulhento estivesse acontecendo a apenas 9 metros de distância, pareceria ser a quilômetros de distância. Posso ajudar com alguma coisa? Você pede ajuda e ele mostra um layout 3D de toda a cúpula. Você pode ver algumas outras estações de transporte, então decide ir até elas. Infelizmente, precisará ir até o lado oposto da cúpula para chegar a outra estação de transporte. Assim que começa a entrar em pânico, se perguntando como poderia chegar lá, o robô se transforma em uma bicicleta e lhe diz para subir. Você sobe e atravessa a cidade, olhando para todos os prédios e ruas vazias. A rachadura está aumentando e pequenos pedaços da cúpula começam a cair como neve. Quando você chega na outra estação, as últimas pessoas estão embarcando no único ônibus espacial. Você corre atrás delas, tentando desesperadamente chamar a sua atenção. Quando toca a buzina da bicicleta, porém, quase não faz barulho. A nave se afasta antes que você seja percebido. Você pergunta por que os sons não estão funcionando, e o robô explica que os ruídos agudos mal podem ser ouvidos em Marte. O dióxido de carbono deixa os ruídos agudos, como sinos e pássaros cantando, quase impossíveis de se ouvir. Se ainda estivesse na Terra, você poderia ter sido notado. O robô diz que há uma última chance de escapar. Ele se transforma em uma pequena nave espacial. Você entra e ele voa pela fenda na cúpula em direção ao espaço. Está indo tão rápido que você deve estar de volta à Terra em pouco tempo. Assim que começa a relaxar e aproveitar as vistas do espaço, você vê uma luz vermelha piscando no robô. Então, pergunta o que há de errado, mas não obtém resposta. De repente, percebe que não consegue ouvir nada no espaço. O som viaja em ondas e precisa de algo para se mover através, como ar ou água. O espaço é um vácuo sem ar, então não é possível ouvir som algum. A nave espacial repentinamente muda de direção, se afastando da Terra. Você tenta conduzir o robô na direção certa, mas não consegue descobrir como chamar sua atenção. A nave planeja um voo até Vênus. Conforme chega mais perto, a turbulência começa. Vênus tem ventos mais fortes do que qualquer tornado na Terra. Você não para de ser arrastado em busca de um lugar seguro para pousar. O robô consegue manter um curso estável, apesar do vento que o atinge por todo lado. Já dá para sentir o calor em todas as camadas. Finalmente, o robô avista uma pequena caverna à distância e tenta pousar lá. Assim que o robô toca o solo, se transforma em um traje espacial que você pode usar para que você esteja seguro em ambientes extremos. Previsão de hoje em Vênus: calor. Temperaturas extremas de ebulição durante todo o dia e a noite. Espere nuvens de ácido sulfúrico e ventos fortes. A atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, então pode esperar que sua voz fique mais profunda também, em decorrência da densa atmosfera do planeta. É o segundo planeta mais próximo do Sol, mas na verdade é o mais quente. Sua atmosfera retém o calor do Sol e o mantém ao redor do planeta. Na verdade, é tão quente em Vênus que dá para derreter chumbo. Se você estivesse navegando com uma nave espacial, ela seria toda derretida em questão de minutos. Felizmente, você tem essa armadura de robô indestrutível. Você tenta perguntar ao robô como voltar, e sua voz parece meio maluca. Suas cordas vocais vibram mais devagar aqui do que na Terra, o que torna o tom da sua voz mais baixo. Mas ao mesmo tempo, a velocidade do som em Vênus é muito maior, tornando-o mais estridente. Além disso, o alto conteúdo de dióxido de carbono no ar cria um efeito estranho que leva seu cérebro a pensar que a fonte de som é pequena. No geral, você fala como um pato de desenho animado. Você olha para o horizonte e vê muitas colinas e montanhas espalhadas pela planície. Mas o robô diz que muitas delas são vulcões. Na verdade, Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Os cientistas descobriram mais de 1.600 apenas na superfície, o que pode significar que há ainda mais do que isso a ser descoberto. Sim, talvez ficar aqui o dia todo não seja uma boa ideia, e não apenas devido ao calor. Um único dia em Vênus dura 243 dias terrestres. Na verdade, um dia em Vênus é mais longo do que um ano lá, já que o planeta demora apenas 225 dias para completar uma rotação ao redor do Sol. É difícil de vocês se entenderem, mas você dá um jeito. O robô lhe diz que acabou de se perder e que você estará de volta à Terra em pouco tempo. Enquanto caminha pela caverna, percebe que está realmente dentro de um vulcão. Você diz ao robô para se apressar e levá-lo de volta para casa antes que ele entre em erupção. É claro que ele não é muito bom em navegar no espaço, porque não demora muito para você acabar em outro lugar. Você está agora em Titã, a maior lua de Saturno. Essa lua é tão grande que é ainda maior que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol.
A nave chega à atmosfera, que é sentida e se comporta de forma semelhante à da Terra. A única diferença perceptível é a névoa alaranjada pairando no ar, o que torna a visão mais difícil. Conforme você desce para pousar na Lua, o robô detecta sinais de gás cianeto em toda a superfície, além de nuvens fofas feitas de metano gelado. Você pousa em um ponto suave e tenta fazer com que o robô o leve de volta ao lugar certo. Pelo menos dessa vez você não está suando. O robô se transforma novamente e começa a examinar os arredores. A atmosfera é cerca de 60% mais espessa do que a da Terra. Andar por aí parece que você está navegando em uma cauda. Há um teor muito alto de nitrogênio no ar, então as coisas parecem surpreendentemente semelhantes a como são na Terra. Você diz ao robô que realmente quer voltar para casa agora, mas sua voz sai como um grito alto e rouco. Isso ocorre porque Titã tem mais nitrogênio do que a Terra e porque o som viaja um pouco mais devagar. Felizmente, aqui vocês conseguem entender um ao outro. O robô lhe diz que precisa absorver um pouco mais de energia de seus painéis solares antes de decolar, então você dá uma olhada ao redor. Essa lua é uma das únicas coisas no sistema solar que tem corpos líquidos fixos como rios, lagos e mares em sua superfície. Você consegue entender agora por que o robô se perdeu, já que Titã é tão semelhante à Terra. Titã tem até ciclos de líquido com chuva, evaporação e condensação. No entanto, não se trata de água como na Terra. O principal líquido aqui é o metano. Os cientistas acreditam que pode haver atividade vulcânica, mas em vez de lava quente derretida jorrando, é água. Outros planetas, como Marte, têm gelo nos picos de suas montanhas e evidências de água abaixo da superfície. Mas nada é tão semelhante à Terra quanto Titã. Alguns cientistas acreditam que essa lua pode ser nosso próximo lar daqui a bilhões de anos. A temperatura do Sol terá aumentado em tal momento, tornando a atmosfera da Terra inabitável. A essa altura, as baixas temperaturas de Titã serão boas o suficiente para criar oceanos estáveis e manter a vida. O robô finalmente reúne eletricidade suficiente para voar para longe e levar você para casa. Será bom ter uma conversa normal em que sua voz não soe caricata, como em um desenho animado. Você já imaginou como seria ouvir o som de um buraco negro? Pois a NASA fez isso. Aqui está um buraco negro gritante, gritando no espaço. Eu pensei que no espaço ninguém conseguiria te ouvir gritar. Bem, deixe-me explicar. Usando um telescópio, a NASA examinou os movimentos de gás quente em um aglomerado de galáxias em 2002. Em seguida, eles converteram o que encontraram em uma sonificação. O som, como devo dizer isso educadamente, não era atraente, mas tudo bem. Afinal, você pode ouvir o ruído que o gás quente produz em um aglomerado de galáxias a 250 milhões de anos-luz de distância. Ei, você gostaria de ouvir o som que o gás produz aqui na Terra? Deixa pra lá. As ondas sonoras já existiam lá no aglomerado de gás, então os especialistas apenas as redimensionaram para o alcance da audição humana. Foi assim que converteram o que foi capturado pelo telescópio. O princípio é universal. Em nossa atmosfera, podemos ouvir coisas, pois as ondas de pressão se movem através de um meio como líquido ou gás. As ondas sonoras nessas galáxias também podem se mover, pois estão cercadas por gás. O que isso tem a ver com buracos negros? Bem, o que desencadeia essas ondas de pressão no aglomerado é um buraco negro gigante. Para ser mais preciso, é um buraco negro supermassivo que pesa milhões de vezes mais que o Sol. Os especialistas ainda não entendem completamente a relação entre os buracos negros supermassivos e os aglomerados que os cercam. Eles só sabem que esses dois evoluem juntos, eles são interrelacionados. O aglomerado alimenta o buraco negro com matéria nova e assim por diante. E em troca, o buraco negro aquece o aglomerado. Isso é tudo o que sabemos. Isso me fez pensar no tamanho dos maiores buracos negros. Existem 4 tipos de buracos negros: estelar, intermediário, supermassivo e miniatura. Naturalmente, os maiores se enquadram na categoria de supermassivos. O maior buraco negro do universo que descobrimos até agora é cerca de 66 bilhões de vezes maior que o Sol. Ele é um dos objetos mais brilhantes do universo. Os astrônomos continuam escaneando o espaço e encontrando novos buracos negros. Mas você já se perguntou quando o primeiro deles foi identificado? Ele foi descoberto por diferentes pesquisadores independentemente em 1971. Os cientistas primeiro confirmaram que esses objetos se formaram a partir dos restos de estrelas massivas. Depois que um buraco negro aparece, ele então consome todos os objetos das proximidades.
Aqui está uma rápida recapitulação de como esses objetos espaciais funcionam. A força gravitacional deles é super forte. Nada pode escapar de um buraco negro depois de cruzar o horizonte de eventos, pois ele devora tudo, assim como eu. É sério, até a luz fica presa dentro deles. O que é ainda mais legal e assustador é que as leis do espaço e tempo ficam distorcidas lá. Se você estivesse caindo em um buraco negro, perceberia que o tempo desacelera ali. Einstein explica isso em sua famosa teoria da relatividade geral. Em termos muito básicos, o tempo é afetado pela rapidez com que você se move em velocidades extremas. A NASA descobriu um buraco negro em rápido crescimento, mas não se preocupe, o mundo não está em perigo. Ele estava diante dos olhos dos astrônomos o tempo todo e fica em uma região de um campo celeste bem estudado. Os astrônomos dizem que esse buraco se formou 750 milhões de anos após o Big Bang. Você sabe, o nascimento do nosso universo. Então, por que os buracos negros são tão brilhantes? Bem, isso é um pouco irônico. Quando especifiquei esse fenômeno espacial, disse que os buracos negros são tão densos que até a luz fica presa neles. Mas pergunte a qualquer astrofísico e ele confirmará que os buracos negros estão entre os objetos mais brilhantes do espaço. Isso porque eles não existem sozinhos. Eles ficam no centro das galáxias e geralmente são cercados por nuvens de gás quente. E essas nuvens criam auras cósmicas ao redor dos buracos negros. Porém, devo mencionar que você não consegue ver um buraco negro diretamente. O que se vê são, na verdade, os efeitos que ele tem sobre o ambiente. Por exemplo, dá para ver objetos espaciais sendo dilacerados por um buraco negro. Lembra quando a primeira imagem da silhueta de um buraco negro foi compartilhada com o público em 2019? Prova, pessoal! Você realmente não veria o buraco negro se não houvesse um anel laranja. Por que o anel é laranja e não verde ou roxo? O círculo escuro dentro é a sombra do buraco negro. O laranja vivo do anel brilhante na imagem não é o tom real do gás. Estou meio de coração partido aqui. Ele é uma representação escolhida pelos pesquisadores para retratar o brilho das emissões. Um cientista explicou que a amarela é a emissão mais intensa, a vermelha é menos intensa e a preta tem pouca ou nenhuma emissão. Na faixa óptica, esse anel provavelmente pareceria branco, talvez tingido de azul ou vermelho. Espaguetificação é uma palavra real. Essa é uma habilidade surpreendente que os buracos negros têm. Se uma girafa caísse em um buraco negro, ela se esticaria em um longo fio parecido com um espaguete. Na Terra, as pernas da girafa estão mais próximas do centro da Terra, então elas são mais fortemente atraídas para a superfície do que a cabeça do animal. Essa regra funciona a favor do animal na Terra, mas funcionaria contra ele dentro de um buraco negro. Em um buraco negro, a gravidade extrema. Quanto mais as pernas da girafa se aproximassem do centro do buraco negro, mais a força da gravidade a alongaria. E quanto mais perto do centro a girafa chegasse, mais rápido suas pernas se moveriam, mas a metade superior do corpo dela estaria mais afastada. Então ela não se moveria em direção ao centro tão rápido quanto as pernas. Aí vem a espaguetificação. Dá pra comer isso com almôndegas? Não? Ok. A única diferença entre um buraco negro e o nosso Sol é que o centro do buraco é feito de material super denso. Ele fornece ao buraco negro um forte campo gravitacional que pode prender tudo, inclusive a luz. É por isso que não podemos vê-los. Você sabia que, teoricamente, se pode transformar qualquer coisa em um buraco negro? Por exemplo, se você encolhesse o Sol para aproximadamente 6 km de diâmetro, comprimiria a matéria dentro dele para um tamanho extremamente pequeno. Isso tornaria tão denso que nossa estrela se transformaria em um buraco negro. Você poderia fazer o mesmo com um planeta ou até mesmo com seu próprio corpo. Existe algo chamado buraco branco ou isso é apenas um mito? Os buracos brancos existem, em teoria. Hipoteticamente, eles funcionam de maneira oposta aos buracos negros. Nada pode entrar neles. Os físicos pensam em buracos negros e brancos como yin e yang, ou os dois lados da mesma moeda. Para eles, um buraco branco se parece exatamente com um buraco negro que faz com que diferentes coisas saiam dele. Mas a existência de buracos brancos ainda não foi provada. E os buracos de minhoca? Existem tantos filmes sobre buracos negros e buracos de minhoca. Quantos deles são baseados na realidade e quanto é ficção? Algumas pessoas acreditam que os buracos negros funcionam como buracos de minhoca. Você entra e sai em outra parte do universo. Como ainda temos muito a aprender e descobrir sobre física, ninguém pode provar que essa teoria está errada ou certa. A astrofísica diz que precisamos ter uma teoria sólida que unifique a relatividade geral com a mecânica quântica.
Os buracos negros estão entre as maiores estruturas do universo, mas podem existir espécimes minúsculas. A massa do menor buraco negro que conhecemos é apenas 3 vezes maior que a do nosso Sol. Aparentemente, os buracos negros podem desaparecer. Stephen Hawking desenvolveu uma teoria da radiação de Hawking. Segundo ele, a radiação diminui a massa e a energia rotacional dos buracos negros. E, por fim, eles evaporam. Porém, esse processo ocorre muito lentamente, se não estivermos falando de pequenos buracos negros. Os astrônomos descobriram um buraco negro instável na galáxia vizinha. O que o torna especial é o fato de ser o primeiro buraco negro estelar adormecido fora de nossa galáxia. Esse tipo é difícil de observar, pois esses buracos não interagem muito com seu ambiente. Eles não emitem tanta radiação quanto os outros. Voltando aqui para a Terra, que tal os buracos das pias? Bem, é uma física diferente. No entanto, se você cruzar o horizonte de eventos, seu carro pode desaparecer inteirinho. Ops!